A guerra iniciada a 26 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão teve como efeito imediato nos preços da energia, nos transportes, até nos fertilizantes agrícolas, uma subida significativa. Mas todos estes efeitos são efeitos que nós temos que verificar no curto prazo. A dúvida vai ser quais são os efeitos mais estruturantes que se vão verificar no longo prazo. E alguns, sérios, vão se verificar. Uma crise energética global causada por uma mal planeada e precipitada guerra, com alcance económico e financeiro ainda imprevisíveis na sua dimensão e profundidade, mas cuja singularidade face a anteriores crises energéticas consiste na interrupção física do fluxo de cerca de 20% do consumo mundial de petróleo por força do bloqueio do Estreito de Hormuz. Olá, eu sou a Maria João Baba e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho sobre os grandes temas da economia. O impacto nos preços provocados pela guerra no Irão é o tema deste episódio. Depois de mais de um mês de conflito no Médio Oriente, que levou a fortes subidas no petróleo e no gás, o anúncio de um cessar-fogo de 2 semanas permitiu ao mundo respirar de alívio. Mas o ceticismo com a fragilidade do acordo, que parece preso por arames, voltou rapidamente a dominar, continuando as atenções centradas no Estreito de Hormuz. E António Ramalho, com Trump a dizer tudo e o seu contrário, depois do anúncio destes 15 dias de tréguas e mesmo que o fim da guerra ocorra em breve, que consequências é que este conflito já nos deixou a todos? Bom, as consequências de curto prazo, que obviamente já podem ser identificadas e analisadas, mas há sobretudo uma reflexão que temos que fazer sobre as consequências de médio e longo prazo que têm ou vão ter níveis de imprevisibilidade e de incerteza que, na minha opinião, ainda é cedo para antecipar. Vamos lá por partes. No curto prazo foi óbvio os efeitos diretos que houve sobre o petróleo, sobre o gás e, desta forma, também sobre os fertilizantes, dado que, do ponto de vista, digamos assim, dos efeitos imediatos, estes eram os 3 efeitos evidentes, não só pela destruição das infraestruturas, como, sobretudo, pelo problema do Estreito de Hormuz, que trouxe, digamos assim, uma penalização muito significativa, que era uma parcela significativa do petróleo, que era uma parcela significativa, ainda mais significativa, do gás natural. E esse efeito imediato que representou, no fundo, um impacto sobre os custos energéticos que se estendem a todo o mundo e sobre os custos de fertilizantes, portanto, os custos indiretos sobre o alimentar, vão ter, digamos assim, um primeiro efeito, que desde logo se compreende, que é o efeito indireto, digamos assim, destes custos. E os efeitos indiretos já são mais generalizados, sobretudo pela disrupção da cadeia de transportes e da cadeia logística. Não é uma realidade que seja desconhecida, porque a cadeia logística foi muito afetada durante o Covid, como nós recordamos, sobretudo porque o Covid teve momentos de fecho diferenciados conforme as regiões. E a reabertura foi tudo ao mesmo tempo e não houve Depois a capacidade reabertura foi realizada razoavelmente em simultâneo, sem capacidade de resposta, mas de lá para cá 2 realidades não podemos esquecer que aconteceram. Primeiro, a logística passou a ser bastante mais flexível e adaptável por efeito da experiência que houve em relação ao Covid. Segundo, a própria transação internacional diminuiu pelo efeito de regionalização e de aproximação das cadeias de valor. E isso mitigou, de alguma maneira, este efeito mais imediato dos custos indiretos. E por isso é que os níveis de crescimento e inflação ainda não se notam significativamente nesta guerra que começou, vamos recordar, no final de fevereiro, mas verificaram-se, sobretudo, os efeitos diretos. O grande problema é que qualquer alteração sobre a cadeia a supply chain, portanto, a cadeia de abastecimento, a cadeia logística, qualquer alteração sobre a energia, qualquer impacto ainda por cima adicional que vamos tendo sobre ainda o efeito das tarifas, que nesta altura fica esquecido, mas que existe, e qualquer efeito sobre o transporte, vai também trazer um modelo de risco de contágio em relação a outros preços. E, portanto, em relação aos bens alimentares, em relação a todas as estruturas energéticas, mesmo aquelas que não são afetadas diretamente, vão ter tendência a refletir um pouco todo este custo que nasce neste processo. Mas eu diria que esta é a parte visível que nós temos.
Depois há uma outra parte invisível que nós temos que compreender, que é que efeitos. É que uma guerra que teve um efeito energético direto, que teve um efeito regional numa zona de grande aforro e poupança e investimento internacional. E, sobretudo, que tem um efeito assimétrico muito grande na economia, que o FMI tem vindo a demonstrar, e quase em exclusivo, porque poucas outras unidades internacionais de reflexão têm-no feito, que reflexo é que isso vai trazer sobre a sociedade como um todo e sobre as consequências, digamos, que esta guerra vai ter no próprio modelo. Agora, como todas as guerras que nasceram nestes últimos 2 anos, elas têm uma dose de mediatismo e de incerteza muito grande e têm uma realidade aparente, é que são de muito curto prazo. E, portanto, o efeito da guerra, nós quando combinámos este podcast, não é segredo para ninguém dizer que tínhamos dúvidas que a guerra ainda existisse, e a prova é que hoje em dia há um cessar-fogo que pode ter tendência até a tornar-se permanente e, portanto, já não estamos a ver os efeitos. E quando vamos olhar, por exemplo, para os efeitos no mercado financeiro, que falaremos seguramente depois, vamos ver, digamos assim, que os efeitos acabam por ser muito mais curtos, porque o efeito do curto prazo é um elemento hoje em dia determinante de todos os movimentos geoestratégicos. A questão é se não passamos também a ter que ter em conta um risco para este tipo de situações, mas se calhar já lá vamos ouvindo primeiro o Gonçalo sobre... Eu também acho que já lá vamos, essa é uma reflexão que deve ser feita. E Gonçalo, em sua opinião, estas tréguas dão-nos uma ilusão temporária ou as consequências do que está a acontecer nos preços serão inevitáveis e dificilmente voltaremos aos preços que tínhamos antes de 28 de fevereiro? Não vai ser rápida a descida, isso acho que é consensual entre os diversos analistas, não vai ser fácil. E se nós olharmos historicamente para contextualizar esta crise, houve 6 grandes crises energéticas mundiais. A primeira foi em 73, com o bloqueio da OPEP, tão bem conhecida. A segunda foi após a revolução dos ayatollahs no Irão em 79. A terceira foi com a invasão do Iraque ao Kuwait. A quarta foi a crise soberana de 2008, com a crise financeira do Lehman Brothers. A quinta foi agora a Ucrânia, há 4 anos, quando começou a guerra da Ucrânia, e agora temos esta. E elas são todas diferentes. E se nós repararmos, os efeitos que elas tiveram são mais ou menos... têm alguma dose de permanência, porque, enfim, refletem-se, nunca são de curto prazo, e refletem-se diferentemente nos vários indicadores. Ou seja, nós tivemos, por exemplo, a crise mais importante, mais estudada, que é de 73, quando houve um bloqueio político dos países membros da OPEP, em que eles cancelaram e diminuíram a produção em 7% apenas do que era o consumo diário na altura, e teve o maior impacto inflacionista. Nessa altura, por exemplo, a inflação nos Estados Unidos chegou a atingir 15%. E é uma coisa curiosa. O mundo também era diferente. O mundo era diferente porquê? Porque o impacto por unidade do PIB do petróleo era muito mais intenso do que é hoje. Por isso é que se percebe que hoje, com um impacto muito maior na restrição do consumo ou da disponibilidade de petróleo, a inflação cresceu 1%, é o que se estima impacto. Ninguém sabe quanto é que ela vai ser, mas pelo menos ela é menor. Aquela que teve mais impacto no preço, curiosamente, foi na crise soberana das dívidas de 2008, em que o preço do petróleo atingiu o máximo, que foi $147 por barril. Portanto, elas são todas diferentes. E o que é que esta é diferente das outras? Porque esta teve o maior corte, porque foi a primeira vez que houve um bloqueio físico do principal canal distribuidor, que foi o Estreito de Hormuz, em que diminuiu em quase 20% o consumo, a necessidade de consumo diário. E, portanto, ela tem... Não o consumo, não é? No fundo, a oferta... O que seria para o consumo e para a oferta, o que fez disparar, enfim, como nós sabemos. Portanto, elas são todas diferentes, e esta tem esta singularidade, que é a primeira vez que há um bloqueio físico, porque em nenhuma das outras isso aconteceu. Ou seja, o comércio podia continuar livre, e desta vez deixou de o ser, por razões militares e por razões, obviamente, políticas. E, portanto, independentemente de haver, sendo essa a principal característica desta crise, o bloqueio físico, o que eu digo é, se ele se mantiver mesmo
havendo cessar o cessar-fogo que está implementado, a continuação dos seus efeitos vai ser permanente, apesar da guerra estar suspensa ou mesmo definitivamente parada, como dizia, como levantava essa hipótese o António. E então o que é que acontece? Nós vamos poder ter, se calhar, os impactos significativos de uma crise, mesmo não estando em guerra. E é isso que nós temos que perceber, como é que esta situação vai evoluir. Porque mesmo que se comece a assistir a uma normalização do comércio e do tráfego no Estreito de Hormuz, mas se mantiver esta imposição de 2 milhões de portagem por cada navio, isso vai ter impacto no preço e na infraestruturas destruídas também, não é? Que vão... E depois há um dado muito importante, que é, continua a haver no principal mercado ressegurador mundial, que é Londres, uma resistência muito grande a manter ativos os seguros, mesmo nestas condições de cessar-fogo, à circulação e ao tráfego de navios, porque, enfim, a insegurança ainda é muito grande. Então, quando ouvimos o diretor executivo da Agência Internacional de Energia a dizer que o impacto económico desta crise já é superior às 3 crises energéticas juntas, as dos anos 70 e a da invasão da Ucrânia, isto assim faz-lhe sentido? Estamos perante uma crise que pode ser a pior das que vivemos. Faz, porque enquanto todas as outras eram danos colaterais de factos políticos que não se passavam nos principais países produtores de petróleo, nestes nós estamos, a guerra está no epicentro da grande infraestrutura petrolífera mundial. E isso é que é incógnita, porque o que já foi danificado em termos de infraestruturas, a perturbação do tráfego e dos fluxos dos produtos petrolíferos, inclusivamente os subprodutos que são os fertilizantes, por causa da agricultura, etc., vai ter impacto muito mais profundo do ponto de vista económico do que teve as outras. E os atores vai ser muito mais difícil de resolver. E os atores políticos que temos hoje também são mais imprevisíveis. Não ajudam. E António Ramalho, isto... Já aqui disse que os mercados podem, muitas vezes, são imunes às políticas. Neste caso temos visto o petróleo e o gás para cima e para baixo, as bolsas para cima e para baixo, o dólar, as taxas de juros, etc. Os mercados podem derrotar Trump ou estão... É uma boa pergunta. Aliás, eu à procura sempre desta leitura dos mercados, sobretudo os mercados de médio e longo prazo, em relação àquilo que é os efeitos imediatos de uma guerra de curto prazo, como eu a defini, pode ser ou não ser, procurei ir analisar todas as situações, não as 6 situações, digamos assim, de efeitos que o Gonçalo viu, mas eu procurei até os últimos 20 blocos de problemas que surgiram, onde estes 6 estão presentes, para analisar os efeitos que historicamente os mercados interpretaram destes blocos. Comecei na Guerra das Coreias, para ter uma ideia, para termos os 20 casos. E o que acontece basicamente é que, em média, os mercados financeiros caíram 6% em média nestes 20 casos. Portanto, boas notícias. Melhores notícias ainda, os mercados recuperaram em média em 28 dias. Portanto, num mês, os mercados recuperam após o fim da crise, normalmente para o ponto onde estavam. E se nós olharmos aquilo que aconteceu, por exemplo, em relação ao US-dólar, euro, nós temos visto que estas flutuações têm existido, mas no fundo têm-se mantido muito estáveis entre o 0,85 e o 0,84, portanto não há grandes diferenças. E os próprios mercados de equity têm tido um comportamento, digamos assim, mais equilibrado do que aquilo que seria de esperar. Más notícias. Os 2 casos mais relevantes foram já aqui referenciados pelo Gonçalo, são os 2 ligados ao petróleo. São o Yom Kippur e depois o bloqueio de 73, que representou uma queda de 16,1% nos mercados, e foi em 1990, quando foi a invasão do Kuwait por parte do Iraque, onde caiu 15,9%.
Isto é, e o tempo tem de sido no recuperação petróleo, também foi o tempo maior. de recuperação foi naturalmente um tempo muito mais largo. Portanto, se eu apenas utilizasse estes exemplos que são sobre o petróleo, eles significam muito porque eles no fundo dizem respeito a duas coisas que são, por um lado, petróleo, segundo, a localização geográfica é exatamente a mesma localização geográfica que nós temos hoje. Portanto, atenção, as boas notícias de uma média quantitativa de 20 casos são negadas pelo efeito muito específico e mais orientado destes 2 casos onde as quedas foram significativas. Eu julgo que, nesse sentido, nós temos de ter consciência que os mercados, neste momento, não analisam a imprevisibilidade das declarações de Trump no sentido apenas de criar um prémio de incerteza. Claramente há um prémio de incerteza, mas eu diria que é um beta, porque é também um prémio de incerteza, mas uma mitigação de certezas. Porque não só não se tem a certeza do que vai acontecer, como também não se tem a certeza da consequência daquilo que parece que vai acontecer e que é anunciado. E, portanto, os mercados descontam para os 2 motivos. Isto é, exageram, digamos assim, pelo medo de uma reação impredictable da administração Trump, mas, por outro lado, também limitam os efeitos nos mercados em função dessas circunstâncias. O exemplo mais claro é, de facto, o modelo dos 10 anos, que nós utilizamos sempre para as taxas de juros de 10 anos. E o que acontece nas taxas de juros de 10 anos é que elas tiveram uma subida de 40, 45 pontos base na parte da dívida estadual, mas também não alteraram daí, portanto não houve uma alteração profunda. Aliás, Portugal fez uma emissão a 3,30, portanto a um valor. Também é verdade que escolheu o melhor dia para fazer a emissão, não podemos negar, mas independentemente disso, a verdade é que aqui aconteceu. O que é que do Gonçalo que foi dito, eu acho que é muito importante e que nós esquecemos e que mais uma vez tem sido o FMI sobretudo a dizer, é que há sobretudo uma grande assimetria nesta crise. Porquê? Porque a assimetria diz que, por um lado, houve afetação na capacidade de produção da energia em 34 dos ativos mais estruturantes e refinados, que representam refinação, e isso afeta sobretudo países que são exportadores de petróleo. Só há, dos múltiplos países que estão envolvidos, só há 3 que são importadores. Em média. Portanto, os países envolvidos diretamente na proximidade são todos exportadores. E, portanto, isto tem um efeito enorme, não só pela incapacidade que tiveram de exportar pelo Estreito de Hormuz, e ainda não se sabe como é que isto vai acabar, mas sobretudo também pelas destruições que aconteceram, algumas destruições de infraestruturas que vão demorar naturalmente a ser recuperadas, quer queiramos, quer não. Segundo ponto, também há assimetria do ponto de vista de risco de crédito, porque dado que estes países são sobretudo afogadores, só 2 destes países de proximidade é que são investment grade. Todos os outros são non-investment grade. Alguns deles porque nem necessitam de ser investment grade porque não têm dívida. Sim. O que significa, basicamente, que vai ser difícil encontrar um modelo generalizado, digamos assim, global, de solidariedade com este tipo de investimento, porque estamos a falar de países que têm reservas em cash particularmente significativas para ocorrer estas situações. O que, sendo bom, não deixa de por colocar problemas de preço, porque quem investe, naturalmente, quer o retorno natural do investimento que vai ter que fazer em manutenção, em preservação, em reconstrução daquilo que foi destruído. E terceiro, que talvez seja a parte mais esquecida deste modelo, é que isto teve efeitos sociais significativos nas zonas onde isto aconteceu. Um dos exemplos que é dado é que, porventura, 10 a 15% da população dos Emirados Árabes Unidos terá saído dos Emirados Árabes Unidos e provavelmente saíram 30 mil britânicos. 30 mil britânicos que são pessoas essenciais ao funcionamento estrutural de toda a indústria petrolífera local e de gás natural. Resta saber se saíram temporariamente. Exatamente. Resta saber o risco está na como região. é que a avaliação final deste processo, feita simetricamente, porque nós estamos a falar calmamente neste canto da Europa, esta avaliação que é feita sobre, a assimetria por serem produtores de
petróleo e de gás natural. 2, o facto de serem países, sobretudo aforradores e distribuidores de fundos e investidores de fundos pelo mundo inteiro. 3, de estarem muito dependentes de qualidades específicas e técnicas que são suportadas pelo mundo ocidental, é ou não passível de ser recuperado no curto prazo. E, portanto, isso cria uma enorme dúvida sobre se a interpretação do mercado financeiro, que é uma interpretação razoavelmente benigna. Portanto, aquela ideia de que os mercados são razoavelmente imunes, a verdade é que se mantiveram razoavelmente imunes, porque com a variação que tinha que haver sobre o preço, tivemos subidas de $72 no crudo, quer dizer, subidas brutais que existiram naquilo que foi as commodities das matérias-primas diretamente afetadas, a afetação reduzida que houve do ponto de vista do curto prazo, continuo a dizer, em relação àquilo que são, digamos, taxas de juros, aquilo que são câmbios, aquilo que são outro tipo de avaliação dos mercados, que aparentemente dizem o mercado tratou esta crise como uma crise de curto prazo e não como uma crise de longo prazo. Mas os mercados nem sempre têm razão. E por isso chama a atenção que temos que respeitar que os mercados têm esta interpretação, mas nem sempre têm esta razão, e há estas características diferentes. Há um estudo muito interessante feito pela Atticane que determina que a perspectiva de subida de preços deverá estar entre 5,4% a 7% acima da inflação. Portanto, teríamos a falar, digamos assim, uma subida na ordem dos 10%, o que arrastaria inflações para valores 1,5% a 2% mais elevados no curto prazo, o que já é uma alteração está a prever uma subida claro, que seria esse o resultado. Agora, a verdade é que parece-me que o estudo do FMI parece-me ainda assim o estudo mais original e que claramente vem avisar o mundo inteiro que vão ser precisos entre 30 e 50 bi de reinvestimento na reestruturação destes países para retomar, digamos assim, um nível equilibrado que seria o nível pré-26 de fevereiro. E Gonçalo, o António já nos deu aqui com esta perspectiva histórica da recuperação dos mercados, mas isto é possível que, por exemplo, no caso do preço do petróleo, que volte aos $70 que tinha antes de 28 de fevereiro, ou no fundo o mundo passou a incorporar este risco deste tipo de conflitos e nunca mais voltaremos àqueles preços que tínhamos antes? Essa é uma pergunta que se faz sempre depois das crises e a história mostrou-nos que desce sempre a valores, às vezes até anormalmente baixos, como aconteceu depois da crise de 2008. Mas eu diria que é muito cedo ainda para se fazer. Aliás, os futuros de petróleo continuam muito elevados. Isso é um sinal, enfim, é os mercados, como dizia o António, nem sempre têm a razão, mas o que é facto é que quem está a comprar petróleo a prazo está a comprá-lo caro. Portanto, assume que ele não vai descer. E, portanto, essa é uma percepção que nós temos que viver com ela. O Morgan Stanley tem um estudo que diz que por cada 10% de subida do preço do petróleo face ao que estava antes da crise, tem um impacto de 0,35% na inflação, com um delay de 2 a 3 meses. Ou seja, portanto, isto significa que vai haver uma inevitabilidade que a inflação vai subir mais do que já subiu. Aparentemente, se continuar o petróleo a este preço, porque é inevitável, porque como é um bem essencial que está inserido em toda a cadeia de produção de qualquer produto ou serviço, vai ter um impacto na vida das pessoas, que as pessoas hoje já estão a sentir no dia-a-dia, no custo dos alimentos, no custo da logística, de transportes e associados, e na produção de uma série de serviços e produtos. Portanto, acho que vai ser uma inevitabilidade. Vamos ter que viver com preços mais altos em tudo. Do petróleo, sim. Do petróleo, dos alimentos, com arrastamento. Já se fala dos medicamentos, já se fala de uma série de coisas que vai ser uma inevitabilidade. Sem haver uma perspectiva de quando possa descer. Vamos ver. Por mais curto prazo que seja a crise militar e política, o arrastamento económico, o impacto económico vai demorar. Vai ter um impacto económico com algum delay, com algum tempo. A questão é que mesmo evitando-se um choque energético mais prolongado, não vai impedir uma desaceleração económica global. Ela vai ser uma consequência. E o problema dos mercados, ou melhor, o problema neste momento dos bancos centrais, e a gente começa, enfim, a ouvi-los e a fazê-los, ontem estava a ouvir da Polónia, o do Chile já se pronunciou, o do Japão também, ou seja, eles agora têm
os bancos centrais vão ter um papel fundamental, e o FMI pediu muita atenção e que os bancos centrais não se precipitassem, que analisassem muito bem os dados, que esperassem um pouco, que dessem algum tempo de maturidade à situação para se perceber muito bem o caminho para que vai, porque das duas uma, ou eles controlam a política monetária inflacionista e controlam a inflação e provocam ou agravam uma potencial recessão, ou criam condições para o desenvolvimento económico, ou seja, para maior atividade económica, e isso vai gerar mais inflação. Portanto, aqui é este binómio sempre do costume da política monetária dos bancos centrais, que é ou controlam a atividade económica ou controlam a inflação. E isto, António, acha que o BCE vai ouvir este pedido e manter as taxas como estão, ou será inevitável mexê-las? Vamos por partes. O caso do BCE é um caso, neste sentido, até mais fácil que o caso da Reserva Federal. Porque o caso do BCE primeiro, é ponderado por natureza. Vamos ser muito claros, o BCE tem demonstrado até, às vezes, excesso de ponderação. Não foi na última crise, portanto, estamos com uma... Eu já fiz muitos elogios à Christine Lagarde, portanto, não vou fazer mais, porque demonstrou na última crise entrada tardia e saída rápida, e foi mais eficiente, inclusivamente, que a Reserva Federal. Também é verdade que tinha menos poderes superiores a influenciá-la, porque, enfim, ou pressioná-la, mas a verdade é que eu acho que ponderação vai existir. O segundo aspecto que me parece que vai acontecer é que o Banco Central Europeu só tem como função estatutária o controle da inflação, não tem o desenvolvimento económico. E, portanto, nas últimas das discussões, esse valor estatutário volta sempre para cima da mesa, ao contrário da Reserva Federal norte-americana. Portanto, há uma diferença estatutária de objetivos. E quando é preciso uma grande discussão entre falcões e pombas, naturalmente os falcões vêm dizer o nosso objetivo é apenas a inflação e, portanto, será sobre a inflação que temos que comparar. E agora aponta-se que possa chegar a 3,5, não é? Nesse Exatamente, cenário. E portanto, se tivermos algum cenário de subida da inflação um bocadinho repentina, que é provável que aconteça por este efeito de diferido a 2-3 meses, teremos naturalmente, digamos assim, uma tendência para o Banco Central Europeu ser particularmente mais exigente. Ainda que o Banco Central Europeu esteja a dar sinais, como é natural, de que neste momento o fundamental dos sinais para dar é que não há nenhuma tendência de descida e, portanto, vamos manter a situação como está. Depois, a assimetria é favorável, digamos assim, à Europa. A Europa, neste momento, gasta em juros um montante, digamos assim, que anda à volta entre os 5% e os 6% do PIB europeu, julgo eu, e, portanto, a sua capacidade de utilizar ainda margem orçamental para proteger algumas destas circunstâncias será razoavelmente suficiente, ainda que o FMI venha avisar, atenção, em relação às medidas protecionistas, sejam particularmente cautelosos, nomeadamente introduzam, antes de mais, medidas de redução de consumo, medidas de redução de estratégias, aumento de transportes públicos versus transportes privados, mais teletrabalho e menos fluxos, menos desenvolvimento de transportes. E nesse caso acha que vamos chegar ao racionamento de combustível? Não sei, eu julgo que não, porque se a guerra terminar, eu julgo que vai depender mais de 2 ou 3 circunstâncias diferentes destas. Eu acho que há 2 circunstâncias que podem alterar tudo. A primeira, vamos ser claros, é o Estreito de Hormuz. O Gonçalo já aqui falou. Sim, ou uma coisa é abrir o Estreito de Hormuz, outra coisa é abrir o Estreito de Hormuz em segurança e sem portagens. A primeira colocação de portagens, obviamente, é a criação de um novo modelo. Só isso dá logo uma subida aí de 40 a 45 dólares por barril. Depois significa uma transferência de valor dentro da região que não pode ser aceitável, porque seria o Irão a receber fundos dos outros países produtores, porque quem vai pagar a portagem inicial, naturalmente, é quem tem neste momento o crudo para exportar e, portanto, mesmo que reflita isso em valor, a verdade é que naturalmente vai ter que pagar de origem. E isso é uma transferência inaceitável. Mas há uma coisa um bocadinho pior que isso. É que já houve um caso no Estreito de Bab el-Mandeb, onde os Houthis tiveram em 2023, como se todos lembram, alguns processos de pirataria, e a verdade é que nunca mais, isto junta a Adem com o Mar Vermelho, e portanto é muito importante para os movimentos do Canal de Suez, e o que acontece basicamente é que nunca mais o nível de tráfego na zona, umas vezes devido às seguradoras, outras vezes devido à própria gestão das intervenções, nunca mais
os níveis de utilização deste estreito foram idênticos. Estão a qualquer coisa como 50% do que estiveram. E, portanto, isso pode criar uma questão básica no Estreito de Hormuz, mesmo sem portagens, mesmo com alguma abertura, que não permita, é claro que estamos a falar de dimensões distintas, mas que não permita o ganho de confiança suficiente, e lá voltamos nós ao Cabo da Boa Esperança. E o Cabo da Boa Esperança são mais 4 linhas náuticas, são mais 14 dias de movimento, e é mais custo no transporte. E, portanto, estes assuntos para mim são mais preocupantes. O segundo assunto preocupante é que estamos a esquecer que estamos a afetar uma zona do globo que não só produz energia, mas empresta dinheiro. E isto é um elemento central. Porque a verdade é que o nível de redistribuição da dívida, sobretudo nos países emergentes, é extraordinariamente elevado e tem sido sempre muito suportado pela capacidade sedentária que esta zona tem de recolocação de fundos no mundo. E a verdade é que nós também não sabemos qual vai ser a avaliação. Ninguém pode ficar com o dinheiro em casa, isso todos nós sabemos. Mas qual vai ser a avaliação dos aforradores perante uma situação como esta, que criou um nível de instabilidade próprio do ponto de vista regional que foi muito para além daquilo que era estimado. E, sobretudo, que afetou a atividade económica direta, que era implementada pelas próprias partes, não por vontade própria, como no Ion de Coipur, que é uma decisão, digamos assim, estrutural da zona, não por uma divergência de proximidade, mas que não criou, digamos assim, uma estrutura de longo prazo, como foi o caso de Iraque e Kuwait, mas uma situação, digamos assim, que de alguma maneira foi criada externamente sobre duas civilizações que ainda por cima não são árabes. É a civilização ocidental dos norte-americanos e a civilização persa do Irão. Portanto, tudo isto levanta novos problemas que eu confesso que tenho dúvidas. Um muito substantivo, que é as cadeias de valor e o shipping. Outro que é, naturalmente, a percepção de confiança dos aforradores, porque isso é uma novidade que estamos pouco habituados, digamos assim, a trabalhar, que é qual é a alteração de matriz de risco que se vai verificar. E essa não se determina, vamos ser sinceros, num mês. Vai-se consolidando ao fim de muito tempo e não há nenhum mercado financeiro que seja tão eficiente que me dê deste momento indicações sobre como é que isso vai funcionar. Eu queria perguntar aqui ao Gonçalo também, que já falamos da inflação e vimos aqui em Portugal já um disparar da inflação para os 2,7% em março, segundo os primeiros dados do INE, e vimos com o conflito no Médio Oriente Espanha a avançar logo com um pacote de 5 mil milhões, 80 medidas, entre as quais a redução do IVA de 23% para 10%, também já levou um puxão de orelhas, mas como é que compara a reação de Espanha à de Portugal? É incomparável. É dificilmente comparável. A de Espanha foi rápida e volumosa, com grande escala e dimensão e grande profundidade. E a de Portugal foi ténue, foi dizer assim, foi o governo basicamente dizer aquilo que eu vou arrecadar a mais, eu prescindo dessa receita extra e não obrigo o consumidor a pagar. Ele não está a dar nada, está a abdicar de uma receita potencial. Acho que do ponto de vista... Voltamos às linhas de crédito também, sim, não é? Voltamos, e depois cria aqueles anúncios de centenas de milhões de linhas de tesouraria que não resolve o problema de ninguém, porque depois alguém vai ter que pagar essa dívida, não é? As empresas, etc. Portanto, acho que houve um diferencial de reação muito grande. Agora, a pergunta é se é possível fazer mais, não é? Quer dizer, ou se é sustentável fazer mais, e dificilmente é sustentável fazer mais, ou seja, esta é uma inflação endémica que a atividade económica vai ter que pagar. Não há hipótese nenhuma. O governo pode aliviar aqui e acolá, pode prescindir da receita extra no ISP, no IVA que cobra pelo aumento e está a fazê-lo, mas quer dizer, não sei como é que é possível resolver, porque, quer dizer, estar a subsidiar constantemente um fator de produção não é sustentável para uma economia frágil e apesar de tudo aberta como é a economia portuguesa. Não creio que possa ser feito de outra maneira. Mas estamos a falar, dá-se a pôr a hipótese de entrarmos numa estagflação, não é? Em que os preços sobem e o crescimento económico desce. Mas esse é o risco que a gente já correu no passado, quando foi da invasão da Ucrânia, foi em que a inflação subiu muito mais do que subiu agora, não é? Agora, eu acho que ainda é cedo para medir o impacto da inflação. Pois, eu aí, João, eu vou ser muito prático. Eu acho
que medidas muito rápidas nestas alturas podem parecer aliciantes, mas podem acabar por surgir negativas no final ou ter efeitos negativos no final. Eu acho que, primeiro, perceber que parece que a prioridade do governo português continua a ser a credibilidade da sua dívida e a capacidade da manutenção, digamos assim, de contas equilibradas. Esse é um valor muito importante. Para isso a inflação, vamos até ser claros, não desajuda, vou dizer, porque permite, digamos assim, até uma absorção de uma parcela do estoque de dívida, por virtude de um imposto, enfim, sombra, mas que é um imposto que funciona. Já vimos que no passado funcionou bem. Funciona bem. Estado e contra o contribuinte. Claro, a inflação é assim, na prática diz que a dívida é paga pelos portugueses, que a dívida portuguesa é paga pelos portugueses, mas nós já sabíamos isso. Era bom que tivéssemos sempre essa ideia de que são os portugueses, não vão ser outros a pagar a nossa dívida. Portanto, é uma forma, digamos assim, menos visível de a pagar. Agora, do ponto de vista das medidas, o limite das medidas, eu chamo a atenção disso, que é talvez o ponto importante, o limite das não medidas é não perder os ativos disponíveis. E isso é que é a chave, digamos assim, do sucesso deste processo, que é não permitir destruição do tecido económico por dificuldades instantâneas da inexistência de encomendas, para dificuldades. Mas começa a haver o cabaz alimentar etc. a subir, as empresas dependentes de energia... Eu peço imensa desculpa, mas isso são votos, não é economia. Eu percebo o que é que está a dizer, João, mas isso são votos e nesta altura é preciso uma enorme frieza, porque de facto o que se espera nesta altura é que a economia reduza naturalmente os consumos. A redução dos consumos feitos, porque os preços estão mais altos e as pessoas têm menos rendimento disponível para esses preços, não é economicamente negativa. Isto é horrível de dizer, mas nós estamos aqui, digamos assim, para dizer as coisas que não são evidentes, é o ajustamento necessário. E, portanto, quando nós estamos a falar de medidas, a grande preocupação é que estamos sempre a falar de medidas que vêm politicamente pelo lado eleitoral. Quando o que eu estou a dizer é outro ponto, não se pode perder os ativos que existem, as empresas que funcionam, os caminhões que circulam, as autoestradas que operam, tudo isso é preciso preservar. E, portanto, no fundo, no início da cadeia é preciso atuar se calhar com mais eficácia. Preocupa mais, por exemplo, os problemas que existem com o setor dos transportes neste momento sim. Aquilo que é a situação do setor dos transportes, com o devido respeito de que se a gasolina está muito cara para mim ou não está. Eu lamento imenso, mas esse ajustamento tem que acontecer. E esperemos, mas é que haja uma fiscalização séria, porque o ajustamento foi feito em alta, seja também feito em baixa. Esse aí, obviamente, que esperamos, digamos assim, alguma racionalidade no modelo. Agora, o que é fundamental é que o país tente, a todo o custo, não perder os ativos que possui. Porque pensando que a crise é sempre transitória, pode ser transitória por 1 ano, por 2, por 3, a verdade é que no Covid demonstramos que desde que possamos proteger os nossos ativos, depois trazemos vantagem disso, porque esses ativos vão funcionar. Agora, não podemos, mas é deixar que os ativos caiam. Já fizeram justamente. E há uma coisa importante, eu acho que o maior risco que existe para a economia portuguesa a prazo, no médio prazo, é o aumento do desemprego. Porque o que sustenta as contas equilibradas do país é o excedente da segurança social. As pessoas têm que ter consciência disso. E obviamente, o excedente da segurança social tem duas componentes. Há muito mais contribuições e há muito menos custos sociais. E se perde, ou seja, se o que o António estava a dizer... A distribuição dos ativos vai ao ponto de aumentar e de provocar o desemprego, isso é que as contas deixam de ser claramente controladas. Até porque o turismo também pode vir a ser afetado com este aumento do... Porque o que está a acontecer em Portugal está a acontecer na Europa toda, portanto as pessoas estão a ajustar os seus rendimentos e os bens, ou melhor, os gastos supérfluos são aqueles primeiros que as pessoas cortam, as viagens, as férias, etc. E pode ser outro impacto na economia portuguesa. Ainda não se está a verificar, mas sim, claramente. Mas até ao contrário, até o que estão a dizer que o efeito é que como estão a cortar, ou melhor, como estão por causa deste efeito a desaparecer alguns destinos turísticos que tinham algum sucesso para o norte da Europa, está a incrementar Portugal como alternativa viável para esses destinos que estão agora ameaçados. Eu muito sinceramente, ainda é cedo para terminar, mas eu também acho que nem sequer é no turismo que nós vamos encontrar, digamos assim, os efeitos mais negativos. Agora, este ponto é fundamental, é que preservar ativos é preservar emprego. Preservar ativos é preservar a atividade económica ao nível máximo que podemos ter, digamos assim, em situação de crise. Isso custa ajustamento, vai custar ajustamento seguramente, e, quer dizer, quando os combustíveis sobem,
com o devido respeito, sobem mesmo. E não vamos agora negar que os combustíveis têm que subir, que isso vai representar menos consumos. Isso obviamente vai representar menos consumos. Portanto, este modelo friamente democrático de distribuir a crise pela sociedade, desde que não destrua ativos, desde que mantenha empregos, para crises transitórias, como é o caso que esperamos que esta seja, é de longe a melhor solução e aquela que pode resolver melhor a situação do país. E por isso eu acho que para crises com estas características alguma ponderação é talvez melhor do que alguma excitação. No final, se calhar num programa, vamos ver como é que isto se vai refletir nas yields de financiamento da economia portuguesa e da economia espanhola. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada e vamos às sugestões. António Ramalho quer sugerir um festival. É verdade, isto também é uma espécie de graça que eu vou aqui fazer, mas eu vou sugerir já o AGEAS Cold Jazz. Primeiro, ele já foi ADP Cold Jazz, portanto é uma graça aqui. O Gonçalo, mas não é graça nenhuma, ainda bem que os patrocinadores vão mudando e o Cold Jazz, ele começa a 8 de julho em Cascais. É um festival muito interessante, que tem 4 concertos cada dia, mas sobretudo, eu não vou deixar de dizer que é um festival que me agrada porque vem o Gilberto Gil, que tem 80 anos, vem a Diane Kroll, que não sei quantos anos tem, começa mesmo com o Gilberto Gil no dia 8 de julho, a Diane Kroll a 22 de julho, tem muito estilo de jazz de fato e gravata. Isto é um festival, digamos assim, que me permitam que é passível de ser visto pelos netos, é possível de ser visto pelos filhos e é possível de ser visto pelos avós. E, portanto, eu sugiro, porque os bilhetes estão quase a esgotar, o que eu sei, e, portanto, ele começa a 8 de julho, acaba a 31 de julho, é um histórico e ainda bem que continua a existir e que continua a ter esta flexibilidade de não trazer, digamos assim, o jazz mais pesado, mas trazer, digamos assim, um jazz leve que se comercializa bem e que permite que eu esteja à espera de conseguir ir com o meu neto mais velho ver qualquer coisa. E uma camisolazinha, porque Cascais é friozinho à noite. É verdade, há muito frio. Muito frio, é verdade. E quero recomendar um livro, Gonçalo. Eu queria, enfim, revisitar um escritor húngaro, que era, enfim, o mais conhecido escritor húngaro, que é o Sándor Márai, e o livro é A Libertação. Este Sándor Márai é um tipo que nasceu em 1990 em Kassa, na Hungria, pois, enfim, por motivos políticos, teve exilado muitos anos em vários países e acabou a viver em San Diego, na Califórnia, onde dava aulas, e suicidou-se em 1989 ao ver o sofrimento da mulher. E a mulher teve uma doença degenerativa grave, morreu, e ele nunca conseguiu ultrapassar esse trauma e sempre entendeu que nunca queria sofrer aquilo que a mulher sofria, veio a sofrer e, portanto, suicidou-se. E foi um escritor praticamente anónimo a vida toda, e só depois, e morreu, e ele suicidou-se 2 meses antes da queda do muro de Berlim, que foi em novembro de 89, ele suicidou-se no final de setembro. E uma coisa curiosa é que ele sempre foi muito anónimo por razões políticas, sempre foi um escritor vetado, ele só escrevia em húngaro, vetado pelo regime, só quando caiu o regime é que ele foi redescoberto. E o livro é interessantíssimo porque o livro retrata uns dias no final, em Budapeste, no final da Segunda Guerra Mundial, onde os habitantes de Budapeste, escondidos numa lógica de sobrevivência pura, estavam entre 2 exércitos. O alemão, que estava em fugida, portanto matava, fazia atrocidades, não tinha nada a perder, e a entrada de um opressor que veio a ser o exército soviético, que foi quem tomou Budapeste e não dentro dos exércitos aliados. E é um livro bonito porque é um livro de cumplicidade, de amizade e de resistência e sobrevivência, que às vezes convém ler para perceber o quão horrível a guerra é e lembrar-nos desse flagelo que é a guerra. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.